Irmãos e amigos que eu nem imaginava que estaria aqui hoje, né? O presbítero Sérgio, os irmãos, o presbítero Tiago, o pastor também, eu estaria hoje lá. Como é bom, né, a gente se reunir e encontrar os irmãos. A presbítera Valéria falou que sempre todo mundo junto, né? Juntar Santa Maria e Terezinha. Ontem eu disse Vilioli também. Calma que haverá esse dia, tá? Amém. Haverá um dia que todos nós seremos congregados em um só lugar. Aleluia. Então haverá um só rebanho. Amém. E um só pastor. Amém? É isso que nós sonhamos, é isso que nós aguardamos. Eu fico pensando porque todos os ministérios, irmãos, têm data de validade. Né? Mas o único ministério que vai continuar lá no céu é o louvor. Imagina quando o louvor vai ter lá, hein? Aleluia. Para pensar, por alguns segundos, quantos louvores vocês já foram? Quantos ministérios de louvor? Quantos cultos de louvor? Quantas bandas vocês conhecem? E vai estar tudo lá. Apresenta um, começa outro. Aliás, sábado foi uma bênção, sábado passado, lá em Vilioli. Eu também estava com saudade de ouvir o irmão pregar. Nunca consegui ir em Terezinha, né? Que bom que você foi até lá, graças a Deus. Irmãos, vamos direto ao assunto, a palavra do Senhor Jesus. Deus me deu uma palavra que está lá em João, capítulo 5, do 1 ao 14. A cura de um paralítico. João escreveu para a igreja, tá? Então essa palavra é para mim e é para você. Eu sei que vocês têm outra versão. Eu vou ler a versão de Genebra, tá? Da nossa igreja presbiteriana, ok? Essa aí mesmo? Então vamos lá. Passados estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, em hebraico, o qual tinha 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia de certo tempo, agitando-a, o primeiro que entrava no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus que fora curado: hoje é sábado e não lhe é lícito carregar o leito. Ao que respondeu o mesmo que me curou, disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: ora que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus a quem o havia curado. Amém. Amém. Eu acho essa palavra maravilhosa porque ela traz assim muitos ensinos para nós. Amém. Eu gosto muito do livro de João, que ele trata de maneira especial, porque ele fala direto da igreja. E olha que interessante, a gente vê aqui no capítulo 1, passaram essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subia para Jerusalém. A partir de 2 eu achei interessante que, ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. E tinha um tanque ali, interessante que ele fala que ele
ficava na entrada das ovelhas. Vocês já ouviram aquela frase, quando alguém fala assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu, não é isso? Como é que fala, então o rico não vai para o céu, porque interessante que Jesus dá uma resposta, né? Porque alguém diz o seguinte, então é impossível o rico ser salvo, né? Alguém disse, Jesus fala, para Deus tudo é possível. Aliás, a gente encontra várias pessoas na Bíblia que eram ricos. O apóstolo Paulo era rico, dedicou toda a sua vida. Aquela mulher, a mãe de Tiago e João, irmã como é que é o nome dela? Agora esqueci, daqui a pouco eu lembro. Enfim, essa mulher, ela era rica, e Jesus sempre estava na casa dela. Por que ele estava lá? Porque tinha sempre abrigo para todo mundo, e olha que Jesus sempre ia e levava a turma, né? Essa é aquela turma que vai convidado para um casamento, para uma festa, leva a família inteira, né? Leva os parentes, né? Foi convidado só não, vai todo mundo, né? Jesus era assim também, né? Quando ele ia sempre uma grande multidão. E aquela mulher, ela era rica. Salomé. Isso, Salomé, exatamente. Então, irmãos, o próprio Zaqueu, ele era rico. Então, cuidado com o contexto, fora do contexto, né? Porque, irmãos, não vai para o céu quem é pobre. Irmãos, todos nós somos pobres diante de Deus. E o que nos enriquece é justamente o Espírito Santo. É Ele que nos deixa apto. Né? Eu acho interessante quando Jesus fala lá para uma das igrejas, ele diz o seguinte, né? Vós sois pobres, porém ricos. Percebe? Era uma igreja muito simples. Muito simples, Deus. E Jesus diz, vocês são ricos. Por quê? Porque tinha Jesus. Porque tinha o Espírito Santo. E quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem nada. É interessante que ele fala aqui na porta da entrada das ovelhas. É justamente isso que Jesus fala, né? Que era mais fácil o camelo passar na entrada das ovelhas. Era uma escotilha que ficava. Quem conhece escotilha sabe. Quem tem cachorro em casa no interior, geralmente, o cachorro tem acesso à casa, né? Você faz uma escotilha. Meu patrão tem um cachorro que vai para fora e vai para dentro. Então tinha uma escotilha. Aquela escotilha e passava. A mesma coisa. Na entrada das ovelhas, passava uma ovelha. Porque a ovelha ia para o sacrifício, então lá era banhada, totalmente preparada. Então por isso que tinha. E não tinha só isso, né? Tinha uma multidão. Uma multidão de gente que ficava lá no tempo de Betesda. Porque existia uma tradição. E outro dia eu ouvi isso pela internet e falei, meu Deus. Próprio das pessoas que não têm conhecimento e ouvem mensagens pela internet. Você pode pegar coisa boa, pode pegar muita porcaria também. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve e com aquilo que você compartilha. Então eu estou mexendo na internet, procurando algumas mensagens, e de repente aparece alguém lá falando sobre o templo de Betesda. E o pastor disse que não existia aquele anjo que não curava ninguém, e que isso era apenas mito. Irmãos, se está na Bíblia, porque existiu, a Bíblia não trabalha com mitologia. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. E eu falei, poxa vida, esse pastor, ele é louco ou ele é lobo, né? Das duas uma. Porque, irmãos, está no contexto. Está no contexto, a gente vai ver daqui a pouco o próprio paralítico testemunhando que o anjo desce e agita as águas. Está no próprio contexto. Agora, quando alguém prega uma coisa e diz que aquilo não existiu, era mitologia. Irmãos, tome muito cuidado com neoliberais, pastores neoliberais que não acreditam, né, em milagres, que não acreditam na Bíblia. Cuidado. Porque tem muita gente que, eu não sei o que foi fazer no seminário, não sei o que está fazendo na igreja, aliás, não sei, né? Está lá para confundir mesmo. Certa vez, tinha dois pastores, um tradicional e um neoliberal. O pastor neoliberal disse o seguinte, né? Eram dois professores de teologia, pegou e disse, escuta, você sabe, esse negócio de que uma vermelha não abriu, né? Esse negócio de muralha de Jericó, isso não existiu, você sabe, né? Você acredita mesmo nisso? O pastor tradicional disse o seguinte, irmão, falei uma pergunta para você. Você acredita em Jesus
Ele fala até em hebraico, né? Bereshit Barak Elohim. No princípio, criou Deus. Eu acredito. Eu também. E tem mais. Se eu acredito em Gênesis 1:1, eu não tenho problema em acreditar na Bíblia inteira. Amém? Amém. Ou a gente fica com a Bíblia, irmão, ou a gente fica com o mundanismo, entendeu? O que tem de mundanismo na igreja, principalmente nos cultos também. Tomar muito cuidado. Mas aqui vamos para o terceiro. Neste tanque havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. É interessante, né? O nome do tanque de Betesda. Casa de misericórdia. Geralmente as pessoas vêm para a igreja, né? Atrás de uma bênção, atrás de um milagre. Né? E muitas vezes elas idealizam o milagre. Não, tem que ser desse jeito. Uma vez tinha um irmão que estava passando, esse estado estava desempregado, uma pessoa muito trabalhadora, muito temente a Deus, estava passando por um momento difícil. E aí não tinha nada, absolutamente nada na casa dele, tinha 4 filhos pequenos. Hoje, graças a Deus, a realidade já é outra. Né? Amém. Mas nesse tempo só ele trabalhava, a mulher não trabalhava, ele tinha 4 filhos que estava literalmente passando fome. E aí, eu senti no coração, eu falei, não, você está precisando de alguma coisa? Não, fique em paz. Amém. Né? Se ele disse que está precisando, quem sou eu para questionar, né? E outra pessoa falou, irmão, você está precisando de alguma coisa? Não. Na verdade, ele estava orando por um determinado milagre. Ou seja, ele não tinha nada, Deus já tocou no coração das pessoas para ajudar. E eu não sei se por orgulho, por vaidade, enfim. Eu não queria falar nada com ninguém. Eu já entreguei a Deus. Né? Graças a Deus que uma pessoa mais ousada foi na casa dele, reconheceu, chamou os irmãos e socorreu. Por isso dependesse dele. Mas esse irmão parece com uma crônica que eu lembro. Faz muito tempo, eu era adolescente ainda e ouvi essa crônica. Eu quero compartilhar com os irmãos. Porque às vezes o milagre já chegou na tua vida e você não sabe. Você está esperando ainda o milagre. O milagre já chegou. Então, nessa crônica aconteceu o seguinte. Começou a chover numa cidadezinha do interior. Tome chuva. E aí a cidade começou a alagar. Aí o pastor estava na igreja, estou super preocupado. Aí chegou um barco e falou, gente, vamos embora daqui porque a cidade está toda alagada. As irmãs começaram a ficar preocupadas, começaram a subir no banco, né? E pastor, irmão, fique em paz, Deus é conosco, Deus vai nos salvar. E tome chuva, né? Daqui a pouco chega outro barco, né? A mãe dos irmãos vai embora, o pastor está pregando, precisa ir embora, muito interessante, né? Ele prega, quanto mais ele prega, mais a igreja esvazia, todo mundo indo embora, ele vai pregando, não, Deus vai resolver, Deus vai solucionar, né? E daqui a pouco ele sobe, a mãe chegou, ele estava no teto da igreja, lá orando e pedindo um milagre. Senhor, manda um milagre, Senhor, manda um milagre. Morreu, né? Chegou lá no céu e falou, puxa vida, Senhor, obrigado por estar aqui. Mas eu orei tanto pelo milagre, quando eu mandei 3 barcos. Você me salvou porque eu não quis. Eu mandei 3 barcos. Então, muitas vezes é assim na nossa vida, irmão. A gente quer um determinado milagre. Irmão, o maior milagre Deus já operou na tua vida é salvação. Amém. Todo o resto é periférico. Todo o resto pode ser que Deus faça, pode ser que não faça. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém. Amém? Amém. Muitas vezes a gente para nas entrelinhas. A gente para de avançar. Eu não estou servindo a Deus porque eu tenho um problema pessoal. Ou eu não estou servindo porque eu tenho um problema. Eu tenho um problema na minha casa. Eu tenho um problema na minha família. Eu tenho um problema no meu casamento. Eu tenho um problema comigo. E assim a gente vai deixando para amanhã. Não é assim? Sim. E sempre à espera de um milagre. Irmão, o milagre é uma coisa que Deus vai fazer. Se atente nas coisas que você pode fazer. A gente ora e muitas vezes Deus pode fazer um milagre, Ele pode não fazer. O apóstolo Paulo orou 3 vezes sobre o problema. A gente dizia que um espinho na cara. Ele falou, eu orei em 3 vezes. Na 3ª vez Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta. Ele parou de orar. A gente precisa aprender. É diferente de perseverança quando a gente diz, eu vou fazer no meu tempo, no Kairos de Deus. Vamos continuar aqui. O 4 diz, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando a água, o primeiro que entrava no tanque,
uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, jazia 38 anos. Para um pouquinho, já pensou? 38 anos paralítico. Então, para pensar, às vezes você fala do seu problema, para você ver um problema, puxa vida, até que eu estou bem, sabia? Eu achei que eu era o último dos últimos. Quando o irmão contou o problema dele para mim, era esse aqui, ó. 38 anos. Eu acho até que eu não tinha nem esperança mais. Acho que ele tinha, assim, que ele estava na fila, né? Sim. Se ele estava na fila, porque uma hora vai chegar, né? Mas pensa você, 38 anos. Irmão, tem coisas que você pede a Deus. Vou buscar para você. Você ora hoje, amanhã aconteceu. Quando eu estava chegando em Vilhório, eu vi isso. Eu vivenciei isso aí. Eu estava chegando em Vilhório e estava tocando até com o presbítero. Ai, meu Deus, esqueci o nome do irmão. Alexandre. O presbítero Alexandre me levou para a igreja de Vilhório. E nós estávamos ensaiando para o louvor, aí nisso chegou um irmão, que chegou na mesma época que eu. Ele estava mais ou menos um mês e pouco na igreja, ele chegou, a gente louvando lá, ele chama o presbítero de lá e fala, irmão, é o seguinte, irmão, desculpa falar com você que cheguei agora em São Paulo, fui trabalhar e procurar emprego, e estou desempregado, o aluguel está atrasado, não tenho nada em casa. E aí o presbítero falou, irmão, vamos orar, porque quem tem fome tem pressa. Ele orou lá mesmo, enquanto o louvor estava tocando, ele orou para o irmão. E pediu. Ele orou, e eu estava no púlpito, o som ligado, e a gente conseguiu ouvir a oração dele. O Senhor abençoa a vida desse irmão. Ele estava com o filho passando fome, a minha estava grávida, não tinha nem um filho ainda. Mas ele precisa de auxílio, socorro, bem presente. Amém. Nessa hora. E o culto continua, de repente entra uma senhorinha, Maria Líria, mãe do Senhor. Ela entra na igreja, presbítero, vem cá, está aqui o dinheiro de uma cesta básica, você dá para alguém que precisa ou manda para achar. Ele foi lá, pegou e aqui, Deus já providenciou. Amém. Isso me impactou de tal maneira. Deus é o nosso Deus. Irmão. Aleluia. Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece o nosso problema. E naquele momento era urgente o problema. E Deus supriu. Depois eu soube que o pastor Hélio foi na casa dele, pagou aluguel, pagou as contas. Enfim, esse irmão se levantou. Hoje ele está prestando um concurso para juiz. Deus levantou, Deus restaurou. Esse é o nosso Deus. Então tem coisas que a gente pede e vem assim na hora. E tem coisas que você pede e demora 1 ano, 10 anos, 20 anos. Quanto será, né? No tempo de Deus. Amém. No tempo de Deus. E uma coisa é certa, irmão, nenhuma das promessas de Deus ficou para trás. Nenhuma. Tem um versículo que eu gosto demais, está lá em Josué capítulo 23, último versículo 43. Josué já velhinho, com mais de 80 anos, né? Pregando para os mais jovens, para a juventude, né? Aqueles que nasceram no deserto. E ele diz o seguinte, Josué dizia, de todas as bênçãos que Deus prometeu para o seu povo no deserto, nada falhou, tudo se cumpriu. Amém. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus, amém? Amém. Vamos correr aqui. 6, Jesus veio deitado, sabendo que já estava ali havia muito tempo, perguntou-lhe, quer ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. É interessante isso aqui, né? Jesus me perguntou, por que você não foi curado ainda? Ele começou a se justificar, porque assim é a nossa vida. Ele falou, não é falta de fé, eu estou aqui há um tempo já, estou há 38 anos com essa doença, eu estou aqui na fila. Eu vi quando o anjo desceu várias vezes, está no texto. Fala, quando o anjo desce para agitar a água, outro entra na minha frente. Sai curado, eu vou ser o próximo, né? O próximo. Sabe o que me lembra isso aqui, irmão? Muitas vezes está preocupado com o nosso problema pessoal e não vê o próximo. Ele era aquela pessoa que precisava de alguém que o colocasse na água. Mas me parece que cada um com seus problemas aqui, né? Cada um estava preocupado
com o seu problema. Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Olha aqui a resposta para aquele pastor. Ele testemunha, ele disse: quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Está no texto, está no contexto, gente. Como é que ele disse que o anjo nunca foi e não se tem, ele fala, não se tem histórias ou fatos que aconteceu? Ele, aqui, o aleijado, ele mesmo fala: eu estou aqui na fila, e toda vez que o anjo desce, agita as águas. Então, ele está testemunhando. 8. Então disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disse os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o teu leito. É interessante aqui, né, irmãos? Era para ter uma festa. Imagine os judeus que passavam ali durante todo esse tempo e via aquele homem paralítico. De repente, no sábado, Jesus opera um milagre maravilhoso e aquele homem pega a sua cama e vai embora. Mas o legalismo não deixa, né? Ao invés de agradecer a Deus pela vida daquele homem, começa a criticar. Hoje não pode. Irmãos, vamos ser sinceros. A religião às vezes atrapalha bastante. Vamos ser sinceros. Servir a Cristo é maravilhoso, mas muitas vezes você é impedido pela religião. Muitas vezes pela tua religião. Ao invés das pessoas comemorarem algo maravilhoso, não vão criticar. O quê? Fulano casou de novo, não pode. É antibíblico. Ele não pode ser feliz mais não. É antibíblico. Religião. Muitas vezes Deus opera e eles ficarem felizes, né? Não, como é que vai se montar no público? Mas por quê? Ele não pode sair. Mas por quê? Irmãos, Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quiser. Assim seja. Nós temos tradições, nós temos dogma. Deus quebra tradições e quebra dogmas. Ele quebra. E quando Ele faz, irmãos, não adianta você criticar, não adianta você não aceitar. Foi o que Ele disse: olha, quem me mandou pegar minha cama foi o homem que me curou. Mas quem te curou? Eu nem sabia. Vamos continuar aqui. Ao que disse, 11. Ao que ele disse, respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Ou seja, quem mandou foi Jesus. Uma vez, só para vocês terem ideia, muitas vezes as pessoas te criticam por coisa que você faz, isso não pode. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava jogando dominó com um amigo também cristão, estava em casa jogando dominó, e o pseudo pastor, né? Ele foi lá em casa, minha mãe foi fazer um café, e ele jogando dominó, e minha mãe fala o seguinte: eu estava lá desde manhã jogando dominó, e até mesmo falando na Bíblia. Quem me conhece sabe. Você vai falar 5 palavras comigo, 4 da Bíblia. E estava falando sobre Bíblia, brincando de dominó com ele lá. E aí minha mãe falou assim: bom, eu vou fazer um café, libera a mesa, né? Eles estão jogando aqui, e nem jogar pode, né? Que isso é pecado, né? Minha mãe está Bíblia, mas não conhece Bíblia, né? Mas tudo bem. Aí quando ela falou isso, ele se encheu, né? Eu não ia falar nada não, mas já que a dona da casa falou, jogo é pecado, quem joga está cometendo erro, etc e tal. E aí o meu irmão lá ficou constrangido, meu amigo: fica tranquilo, vem cá, está na minha casa, isso é tranquilo. E ele falou: não, porque é pecado. Eu falei: tá bom, me mostra na Bíblia que é pecado. Está aqui, você é pastor? Está aqui, ó, eu peguei a Bíblia, está aqui, ó. Me mostra que jogar a Bíblia é pecado. Se você me mostrar, eu nunca mais jogo, peço perdão. Ele: não, porque tá, mas não me mostra. Sabe o que não sabe? Que não existe. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que eu abri a Bíblia, saiu lá em Romanos, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não se condena nas obras que pratica. Amém. Amém? Amém. Falei: tá aqui, tá bem, irmão? Agora é o seguinte, mas eu peguei, aproveitei, tem um ser humano no pastor, né? Falei: olha, fala o seguinte, ó, vai parar a pensão das suas filhas.
tua mulher está em toda justiça. E ele ficava preocupado com alguém brincando. Isso sim é pecado, falei para ele. Né? Eu podia dormir sem essa, né? Foi brincar com... Enfim, vamos continuar aqui. Perguntou a ele, quem é o homem que te disse, toma o teu leito de ano? Mas o que fora curada não sabia que era Jesus que havia curado. Por haver muita gente naquele local, Jesus se retirou. É muito interessante que existia uma fila lá, né? Jesus falou só com aquele homem. Ele poderia acabar com a fila, não poderia? Uma vez, tinha um irmão, bem próximo, meu irmão mesmo, filho da minha mãe. Ele chegou e falou assim, vamos fazer uma campanha na minha igreja, eu quero que você vá pregar lá. A campanha é Explosões de Milagre. Como é que é? Porque eu vou querer que... Eu orei a Deus e Deus disse que ia ter milagre todo dia. Então acabou, então não tem mais milagre, né? Porque se tiver milagre todo dia, então não tem mais milagre. Porque milagre é uma coisa que acontece de quando em quando, repetindo, não é direto. Se for todo dia, é normal. Virou norma, não é mais milagre, virou norma. Né? Eu falei para ele, pois é, Jesus quando ele ia lá no tempo de libertar, acabar com a fila, né? Mas a fila continuou. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios. E Deus está mais preocupado com a tua salvação do que com a tua dor de barriga. Amém. Essa é a ideia. Deus está mais preocupado. Tanto é que ele fala o seguinte, é melhor entrar no céu faltando uma perna do que no inferno com as duas, é isso? Mais ou menos isso, né? Então, vamos continuar aqui. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que estás curado. Não peques mais para que não te suceda algo pior. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Esse homem que estava doente, fazia 32 anos, foi para algo que ele fez. Está no contexto. O próprio Jesus disse, você está curado agora. Cuidado para que não te suceda algo pior. É diferente, irmãos. Por isso que cada texto tem o seu contexto. Ainda no Novo Testamento, lá em Mateus, alguém chega para Jesus porque passa uma criança cega, né? Um cego de nascença. Nasceu cego. E aí alguém questiona Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Eu fiquei pensando, cara, até a pergunta é meio estúpida, né? Porque será que foi ele que pecou? Se ele já nasceu cego, ele ia pecar quando? Né? A pergunta é meio estúpida, né? E Jesus dá uma resposta muito estúpida, uma resposta maravilhosa. Ele disse, nem ele pecou, nem os seus pais. Isso lhe ocorreu para que se manifestasse na vida dele a glória de Deus. E ele foi curado. Amém? Amém. Então nós vamos parar de olhar, fulano está assim por isso, porque é o pai, porque foi a mãe. Né? As pessoas gostam muito de aquela questão de maldição hereditária, né? Campanha para quebrar a maldição hereditária. Irmãos, quando você aceitou Jesus, toda a maldição que tinha na tua vida foi quebrada. Amém. Amém. Isso aconteceu já no Antigo Testamento. Chega um profeta, e essa palavra está com os dois profetas, está Isaías e Jeremias. Desculpa, Ezequiel e Jeremias. Meu profeta Ezequiel fala o seguinte, Ezequiel 18. Nunca mais repitam em todo Israel esse ditado, esse provérbio. Os pais pecaram e os dentes dos filhos ficaram colorados. Enfim. Ele diz o seguinte, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não vai pagar pelo erro do filho, o filho não vai pagar pelo erro do pai. Se o filho errar, ele vai pagar. Se o pai errar, ele vai pagar. Mas um não vai pagar pelo outro. É pessoal. Entendeu? Então tem muita gente que fala, coitado do Senhor, também a família dele, também a família desse, também a família daquele. Irmãos, eu até entendo que lá no mundo existem famílias complicadas. Eu estava no seminário e conheci um pastor lá, e aí alguém disse o seguinte, conheci esse irmão. Ele morava no Capão Redondo, estou encerrando já, tá? Ele morava no Capão Redondo e era pequenininho, do tamanho da Jade. Tinha uma
que passava, ia para a igreja, e aí pegava na mão, assim, deixa eu ir com você. Uma criança pequena sozinha, pegava na mão dele e levava para a igreja. E trazia e entregava para a mãe. Mesmo depois ela ficou sabendo que ele era parente de um monte de traficante. A maioria dos irmãos morreram entreveram com a polícia, era uma família pesada mesmo. E essa criança foi indo para a igreja, a irmã foi orando, Senhor, se tiver alguma maldição na vida dessa criança, quebra. Aquela criança cresceu, se tornou pastor, e dele para frente toda a família se converteu. Amém. Então, irmãos, a gente se converte e toda a maldição é quebrada. Não existe crente com maldição. Existe crente abençoado. Existe crente liberto. Existe crente salvo. Amém? Amém. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos deu. Espero que o Senhor fale a cada coração. Amém. Saiba uma coisa: o Senhor é contigo. Amém. E há milagre para você. No tempo de Deus, seja perseverante. Como foi esse. No momento certo vai chegar. Pai nosso. Tá? É o Pai nosso de Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Amém. Amém.